Quinta-feira, 12 de março de 2026, aqui Maurício Tolentino. Você já tentou usar uma desculpa espiritual para justificar um erro seu? Nós, seres humanos, temos uma facilidade imensa para mascarar as nossas falhas. Quando somos pegos no pulo, a nossa primeira reação é culpar os outros ou inventar uma desculpa nobre para o nosso egoísmo. Hoje a igreja faz memória de Gregório Magno, um grande bispo de Roma que, num tempo de muito poder na igreja, recusou títulos de glória e escolheu ser chamado simplesmente de servo dos servos de Deus. Ele entendia que a verdadeira espiritualidade não usa máscaras. Mas na leitura de hoje, de 1 Samuel, vemos o rei Saul fazendo exatamente o oposto. Ele desobedece a Deus e tenta esconder o seu erro atrás de uma linguagem religiosa. Nesta quaresma, a palavra de Deus nos convida a parar de dar desculpas e abraçar a verdade que liberta e perdoa. As leituras de hoje são Salmo 23, 1 Samuel 15, de 10 a 21 e carta aos Efésios 4, de 25 a 32. A partir de hoje, entramos na sombra acolhedora do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a garantia do cuidado divino que nos permite ser vulneráveis. Em 1 Samuel 15, Deus havia dado uma ordem clara ao rei Saul. Mas ele desobedeceu e guardou para si o melhor do rebanho inimigo. Quando o profeta Samuel chega, Saul veste a sua máscara de santidade e diz: "Que o Senhor o abençoe, eu cumpri a palavra do Senhor." Mas Samuel responde com uma ironia profética e cortante: "Então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou ouvindo?" Saul, pego na mentira, joga a culpa no povo e diz que as ovelhas foram guardadas para serem oferecidas em sacrifício ao Senhor. Ele tenta justificar o seu pecado com uma roupagem de adoração. A carta aos Efésios arranca todas as nossas máscaras e nos chama à maturidade da graça. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. E acrescenta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A história de Saul seria cômica se não fosse trágica. Ele diz que fez a vontade de Deus, mas o som das ovelhas que ele escondeu o condena. E quando é confrontado, ele não diz "eu pequei". Ele diz "foi o povo", e foi para fazer um culto bonito a Deus. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Machucamos alguém e dizemos "falei a verdade em amor". Somos negligentes e dizemos "estou esperando Deus agir". Escondemos o nosso egoísmo atrás de vocabulário de igreja. Mas Efésios nos lembra que o Deus que pastoreia a nossa vida, como diz o Salmo 23, não precisa de sacrifícios mentirosos. Ele pede que a gente abandone a mentira e fale a verdade. Gregório Magno entendeu isso. Ele preferiu ser o servo dos servos a vestir as máscaras do poder. A quaresma é esse tempo em que Deus ouve o balido dos nossos pecados escondidos. Não para nos destruir, mas para nos chamar à verdade, à bondade e ao perdão. Para a nossa quinta-feira, deixe a desculpa de lado. Há algum erro ou pecado que você tem tentado enfeitar com desculpas espirituais? Seja honesto com Deus. Tire a máscara. Ele é o seu pastor. Ele acolhe a sua vulnerabilidade. Abandone a mentira. Como nos pede a carta aos Efésios, fale a verdade com o seu próximo hoje. Cuidado com o exagero, a fofoca ou a meia-verdade que machuca a comunidade. Escolha servir. Inspire-se em Gregório Magno. Em vez de buscar o lugar de destaque ou ter sempre a razão, seja hoje o servo dos servos. Lave os pés, mesmo que de forma simbólica, de alguém da sua família ou do seu trabalho ou da sua comunidade. Vamos orar? Senhor nosso bom pastor, perdoa-nos quando tentamos esconder as nossas falhas atrás de desculpas e palavras religiosas. Tu conheces o nosso coração e ouves o que tentamos esconder. Ensina-nos, como nos pede tua palavra, a deixar a mentira e a falar a verdade com os nossos irmãos e irmãs. Quebranta o nosso orgulho. Dá-nos a humildade de Gregório Magno para sermos servidores uns dos outros, umas das outras, e enche o nosso coração de compaixão e perdão, assim como tu nos perdoaste em Cristo Jesus. Amém. Uma quinta-feira de verdade e graça. Tire a máscara e deixe o bom pastor cuidar de você.